Boa noite a todos e bem-vindos ao encontro de pequenos grupos multiplicadores da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Se você estiver assistindo esse vídeo na sua estreia, no sábado, dia 11 de julho, eu vou pedir também que você compartilhe com o máximo possível de pessoas do seu círculo de influência, tá ok? Para que elas possam assistir e também participar desse nosso encontro aqui. Não esqueça também de dar um like aí embaixo, né? Apertar a mãozinha que está aí, ativar o sininho, é muito importante para que você possa vir a ser notificado quando tiver vídeos novos por aqui. E se você não fez, se inscreva no canal, tá bom? O meu desejo e a minha oração é que você possa ser abençoado ou abençoada por tudo aquilo que for mencionado nesse nosso encontro aqui. E claro, o nosso encontro de logo mais, porque, como eu sempre digo, nós precisamos ir além do assistir. Que possamos aprender mais essa noite sobre a igreja e o seu papel transformador no mundo. E levando em consideração que sempre há pessoas novas nos assistindo, eu preciso explicar como é feito o nosso encontro aqui, né? Esse encontro de PGMs, que acontece todos os sábados, ele tem dois momentos. O primeiro momento é esse que você está assistindo, onde você verá qual o tema, o texto da semana, né? Teremos também um louvor com Gilberto, líder do PGM Levitas, algumas reflexões sobre o texto e o tema da semana com o pastor Carlos Elias, com a Fabiane, líder do PGM Amigos pela Fé, e com Saulo, que é líder do PGM Renascer, e também uma breve reflexão com esse que vos fala. Tá ok? E o segundo momento desse nosso encontro aqui será o encontro dos pequenos grupos online, que acontece logo após o término desse encontro aqui. E você pode, ou melhor, deve participar, porque certamente será uma bênção para você. Mas claro, né? Você precisa estar assistindo esse vídeo aqui na sua estreia, no sábado, dia 11 de julho, tá bom? De 2020. E caso você não esteja assistindo esse vídeo na sua estreia, eu recomendo, né? Se programa aí que no próximo sábado provavelmente estaremos aqui novamente e você já vem preparado, tá ok? E o nosso momento da visão de hoje, eu gostaria de chamar um testemunho que certamente, né, vai mostrar pelo menos um motivo para que você participe de um PGM e mais, para que você passe a amar o PGM. Esse testemunho do pastor Dave Uller, escritor, plantador de igreja e coach, né, neste assunto. Então veja aí. I do want to make one thing very clear when I talk this morning. Eu quero deixar algo muito claro nessa manhã enquanto eu falo para você. I love my multiplying small group. Eu amo o meu PGM. My life has been changed because of a multiplying small group. A minha vida mudou por causa de um PGM. When I was 15 years old, I was suicidal. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu estava querendo me suicidar. I was becoming an alcoholic. Eu estava me tornando um alcoólatra. I was addicted to pornography. Eu estava viciado em pornografia. I was depressed. Eu estava depressivo. God kept chasing me. Deus começou a me perseguir. Well, finally, when I was 16 years old, quando eu tinha 16 anos, I bowed my knees to Jesus Christ. Eu me ajoelhei, eu me prostrei diante do Senhor. And He came into my life and changed me. E Ele entrou na minha vida e mudou a minha vida. I had two Christian friends. Eu tinha dois amigos cristãos. We were eating lunch at my public high school. Na minha escola nós estávamos almoçando num dia. They said, "Now that you are saved." E eles falaram para mim, agora que você é um salvo, um cristão, we need to start a Bible study. Precisamos estudar a Bíblia. At lunchtime. Na hora do almoço. We need to start a small group. Nós precisamos começar um PGM. At lunchtime. Na hora do almoço. In our public school. Na nossa escola pública, aqui onde nós estudamos. So, for the next 6 weeks. Então, nas próximas 6 semanas. We had Bible study every day. Nas 6 semanas seguintes, nós tivemos estudo bíblico todos os dias na hora do almoço. That was my first small group. Esse foi meu primeiro PGM.
Then it was Christmas time. Depois chegou o período de Natal. We had a week off school. Nós tínhamos uma semana de férias da escola. Came back and our schedules changed. E aí quando nós voltamos naquele ano, a nossa agenda mudou na escola. They had a different lunch period than I had. Eles tinham o lanche, o horário de lanche deles era diferente do meu horário de lanche. I said, who's going to lead the small group during my lunch period? E eu comecei a pensar, então, quem é que vai dirigir no período do meu almoço o pequeno grupo que eu faço parte? They said, you will. E eles viraram para mim e falaram, você vai ser o líder do pequeno grupo. I had been a Christian 6 weeks. Tinham 6 semanas apenas que eu era cristão. And I became a small group leader. E eu me tornei um líder de um PGM. How long have you been a Christian? Há quanto tempo você é um cristão? What are you waiting for? O que você está esperando? Lead a small group. Comece a liderar um PGM. God began to move in our high school. Deus começou a mover-se no nosso meio lá na escola. By the end of the school year, E aí no final daquele ano letivo, we had 4 groups going. nós tínhamos 4 PGMs acontecendo naquele período. 20 or 30 kids in every group. 20 ou 30 alunos, crianças, adolescentes ali naquele grupo. Over 100 kids coming to our groups at lunch. No total nós tínhamos perto de 100 jovens vindo para os nossos PGMs. Because my life was so changed, Porque a minha vida mudou, I was filled with joy. eu estava tão feliz, I smiled all the time. eu sorria o tempo todo. Everyone thought I was smiling at them. Todo mundo achava que eu estava sorrindo para ela. I became very popular. Eu me tornei muito popular na escola. The president of the student council O presidente do Grêmio put my friend and myself in charge of the assemblies. colocou a mim e o meu amigo à frente lá das reuniões. We planned all the assemblies for the whole high school. E aí nós planejávamos então todas as atividades para a escola no ano. In the fall, my high school had a big assembly. E nós tínhamos um grande evento que ia acontecer. They picked the queen of the high school. E aí ia ser a escolha da rainha da escola. My friend was the MC. E o meu amigo era o mestre de cerimônias. I wrote the questions. E eu escrevi as perguntas que seriam feitas às candidatas. The 4 most beautiful girls in my high school. As 4 meninas mais bonitas do meu colégio. The 4 most popular girls in my high school. E as 4 mais populares também. We got to ask them this question. E nós tínhamos que fazer algumas perguntas para elas. Who's the most important person in your life? E uma das perguntas era, quem é a pessoa mais importante da sua vida? And why? E por quê? Girl number 1. Primeira garota. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante na sua vida? She said, Jesus Christ. Ela disse, Jesus Cristo. I met him at a small group Eu o conheci num PGM. at lunchtime Na hora do almoço. a few months ago. São alguns meses atrás. And he has changed my E life. ele mudou a minha vida. Girl number 2. A segunda garota. Who's the most important person in your life? Quem é a pessoa mais importante da sua vida? My heavenly Father. Meu Pai Celestial, ela I respondeu. met him at a Bible study Eu o conheci num estudo bíblico. at lunchtime Na hora do almoço. in my high school. Aqui na escola. And he has given me joy. E ele me deu tanta alegria. Girl number 3. A terceira garota. Who's the most important person in your Quem é life? a pessoa mais importante da sua vida? She said, the Lord God. Ela disse, o Senhor Deus. I met him, I came back to him Eu retornei a ele, aos caminhos dele. at a small group Num PGM. last spring Na última estação. in this high school. Nessa escola. Girl number 4. A quarta garota. She was a Mormon. Ela era mormon. Who's the most important person in your life? E a pergunta veio, quem é a pessoa mais importante da sua vida? She said, I don't know. Ela disse, eu não sei. My family. Minha família, talvez. Very quiet. O lugar ficou quieto. Immediately after that meeting, Exatamente depois desse encontro, dessa reunião, a student came up to me. um aluno chegou para mim He said, Dave, what must I do to be e saved? disse, Dave, o que eu preciso fazer para ser salvo? Out of the Bible studies at lunchtime, Por causa daqueles estudos na hora do almoço na escola, there are people who are now missionaries. agora há pessoas que são missionárias. There are people who are now Tem pastors. pessoas que de lá saíram que agora são pastores. They send me messages on Facebook. Eles me mandam mensagem no Facebook. They say, God changed my life Eles dizem, Deus mudou a minha vida because of that small group. por causa daquele PGM. I love small groups. Eu amo PGM.
My mother was not a Christian. A minha mãe não era uma cristã. She never read her Bible. Ela nunca lia a Bíblia. She never prayed. Ela nunca orava. She was mad at God. Ela estava muito zangada com Deus. She came to church. Ela veio à igreja. She was a back row Baptist. Ela sentava no último banco. Ela era uma batista que sentava no último banco. She sat in the very last row. Ela sentava na última cadeira. Instead of listening to the sermon, Ao invés de ouvir as pregações, she made her grocery list for the week. ela começava a fazer sua lista de compras da semana. When I told her God had called me to be a pastor, Quando eu disse a ela que Deus havia me chamado para eu me tornar um pastor, she said, "Oh no, ela disse: "Ah, não. not that. Não, isso não. Anything but that." Qualquer coisa menos isso." When I got saved, I prayed for my mom every day. Quando eu me tornei um cristão, eu comecei a orar pela minha mãe todos os dias. I prayed for my mom 5 years. Eu orei 5 anos pela minha mãe. I went away to Bible college. Eu fui para estudar o seminário. Kept praying for my mom. Continuei orando pela minha mãe. I met my wife, Kathy, who's now my wife. Eu conheci Kathy, que era minha namorada, agora minha esposa. I wanted her to meet my parents. E eu gostaria que ela conhecesse os meus pais. We were at a fancy restaurant. E nós estávamos num restaurante muito chique. My mom came into the A restaurant. minha mãe entrou naquele restaurante. She was glowing. Ela estava lá parada. She started to share Jesus with the waiter. Ela começou a compartilhar Jesus com o garçom que estava lá. I'd never heard my mom pray. Eu nunca ouvi a minha mãe orar. I'd never seen my mom read the Bible. Eu nunca vi a minha mãe ler a Bíblia. I never heard her talk about Jesus. Eu nunca ouvi minha mãe falando sobre Jesus. But she's telling the waiter about Jesus. Mas naquele dia ela estava com a sua face reluzente e ela estava falando com o garçom sobre Jesus. After dinner, we go out to the car. Depois que nós acabamos o jantar, nós fomos para o carro. She opens up her purse. Ela abriu a sua bolsa. She takes gospel pamphlets. Ela pegou alguns folhetos evangelísticos. Puts them on the windshield of every car. Colocou no para-brisa de todos os carros. I said, "Mom, what has happened to your life?" E eu disse: "Mãe, o que aconteceu com a sua vida?" She said, "I got invited to a small group. Ela disse: "Eu fui convidada para um PGM. I learned to let go of bitterness Eu deixei, eu aprendi como me livrar das amarguras da minha vida. and receive the love of God." E eu recebi o amor de Deus. I love small groups. Eu amo PGM. Amém, né? Nós amamos o PGM não como um fim em si mesmo, né? Mas pelo que ele pode promover, que é o nosso chamado, a nossa missão. Caso você queira participar de um PGM, né? Eu peço que você entre lá no site da igreja e preencha o formulário ou, né, participe agora. No término desse nosso encontro aqui, terá um pequeno grupo multiplicador online que você vai poder participar. É só você ficar aí comigo, não se esquecer, né, de baixar o aplicativo Zoom, caso você não tenha no seu celular aí, tá bom? Se prepara aí, fica comigo que logo mais a gente pode se encontrar, tá bom? Antes de entrarmos no assunto da semana, eu vou pedir o Gilberto, líder do PGM, para trazer um louvor. Ouve aí. Boa noite a todos. A pretexto do assunto de hoje, aproveitando a ocasião aí em que nos foi pedido para fazer um solo, vamos ler a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Andai em sabedoria para com os que estão de fora, usando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E nessa passagem bíblica nós percebemos o apóstolo Paulo dizendo que a nossa palavra tem que ser temperada, e temperada com sal. Para que serve o sal? O sal serve para duas coisas que eu penso, né? Para conservar, em primeiro lugar, e também para dar sabor. Uma carne, uma comida sem sal, é uma comida sem graça. Então, o sal, ele dá sabor, ele nos proporciona um melhor sabor. Uma carne com sal é maravilhosa, né? Agora, nem pensar uma carne ou um peixe sem sal. Realmente fica difícil de se saborear
a não ser em situações muito raras em que as pessoas não podem comer sal. Então é isso, a gente precisa, em nossos dias, como testemunhas que somos de Jesus, temperarmos as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas vestimentas. É uma série de coisas que a gente precisa ter muito cuidado e ter sabedoria para que a gente então faça a vontade de Deus, nosso Pai, que está nos céus e que pede que nós sejamos testemunhas dele a cada dia de nossa vida. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, ó Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me torna vencedor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. Então, toda semana nós contamos com um tema e um texto base para os nossos encontros que acontecem nos pequenos grupos durante a semana, né? E o nosso encontro agora, que vai acontecer logo no término desse nosso vídeo aqui. Essa semana não vai ser diferente e o tema é a igreja e sua capacidade de ação e transformação. E o texto base está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 15. Olá, queridos. Aqui, mais uma vez, estamos com a Palavra de Deus nas nossas mãos para extrair desta Palavra do Senhor uma reflexão para o seu coração. O tema de hoje é a igreja e sua capacidade de ação e transformação. O texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 15. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Que Deus nos abençoe pela palavra lida neste momento. Meus queridos, a igreja é vocacionada por Deus para proclamar uma mensagem capaz de transformar o mundo e fazer diferença nele. A igreja foi chamada para ser sal da terra e luz do mundo.
A igreja, meus queridos, só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. Não há identidade da igreja com o mundo, ela é separada do mundo, por isso chamada Igreja Santa. A amizade da igreja com o mundo é, de fato, um desastre espiritual. Basta ver Tiago 4, capítulo 4, versículo 4, 1 João 2, 15, 16 e 17, ou Romanos, capítulo 12, o versículo 2. A igreja é chamada a ser luz, porque luz é o símbolo da verdade, da vida. Ser luz é ser uma lâmpada a iluminar o caminho. Ser luz é ser calor em meio ao frio. Quando a igreja deixa de ser um agente de transformação, a corrupção e a decomposição são inevitáveis. É isso que faz a falta de sal. A igreja é, neste mundo, o único agente promotor da regeneração. É pela sua mensagem e ao ouvir o evangelho que um homem pode ser transformado, que ele pode nascer de novo. Sem a presença da igreja, o pecado ganha mais espaço para realizar sua obra de degeneração. A igreja perde seu poder de ação e de transformação quando perde a essência do evangelho. A igreja, meus queridos, a Bíblia diz, ela não pode ser conformista, não vos conformeis com este mundo. Ela não pode ser omissa. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Nem pode ser covarde. Deus não nos deu o espírito de covardia. A voz de Deus sempre foi proclamada pelos seus servos. Lembra-se? Veja na Bíblia, João Batista denunciou claramente o adultério do rei Herodes. O próprio Jesus chamou Herodes de raposa. Os apóstolos ensinaram que a obediência ao poder civil tem limites. Tiago denunciou a ganância dos ricos que estavam fraudando o salário dos trabalhadores humildes. Amós denunciou os juízes que vendem suas sentenças. Isso nunca foi novidade. Isaías denunciou o pecado da ganância insaciável que leva a riqueza a se ajuntar nas mãos de poucos. Veja Isaías, capítulo 5. É somente, queridos, através da igreja e sua presença no mundo que a humanidade pode experimentar o verdadeiro avivamento. Graças a Deus, cremos que este avivamento pode vir e há de vir sobre a igreja quando a igreja se coloca na brecha, clamando a Deus por um tempo de restauração. Quando uma igreja clama por esse tempo de restauração, não tenha dúvida, o avivamento virá. O que a nossa igreja, o que a minha igreja, a sua igreja pode fazer para transformar o seu bairro, a nossa cidade, influenciar o nosso estado ou mesmo o nosso país? Que instrumentos nós temos nas mãos para fazer isso? Mais algumas perguntas. O que é que nós não estamos fazendo e que precisamos fazer? O que estamos precisando corrigir ou mesmo o que nós precisamos deixar de fazer para ser sal da terra e luz do mundo? Cremos que cada crente precisa hoje ser um sacerdote. Precisamos resgatar o compromisso do sacerdócio universal dos crentes. Cada lar precisa ser uma agência de evangelização. Cada lar precisa ser, de fato, um pequeno grupo multiplicador e anunciador das boas novas do Evangelho. Para que a igreja seja relevante, que volte a igreja a ser sal da terra e luz do mundo, cada cristão precisa estar comprometido com o discipulado, queridos, e com o relacionamento discipulador, com a santificação, com o estudo bíblico diário e, acima de tudo, com a oração. Que Deus desperte sua igreja, que Deus produza em nós o avivamento que tanto esperamos e desejamos, e que a igreja decida ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus te abençoe. Como vimos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus ele usa uma metáfora no famoso Sermão do Monte e compara a igreja a sal e também a luz. Vamos ver o versículo 13,
E em diante ele diz assim: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Jesus, ele chama a igreja de sal da terra. Assim como o sal preserva, os alimentos para não apodrecer, e era também um dos elementos que dava gosto, sabor. Ou seja, a função dele, do sal, é mudar o meio onde ele é inserido. Jesus diz que seus discípulos, pela sua maneira de viver, serão tão úteis quanto o sal. A igreja é chamada de luz do mundo também por Jesus. E perceba o que lemos. Jesus, ele não diz que seus seguidores deveriam ser, mas que eles são a luz do mundo. E ele diz que a cidade situada sobre um monte não devia, mas que não podia ser escondida, porque, afinal de contas, ela está em cima do monte e quem não veria, Ou seja, ser luz para os discípulos de Cristo, para a igreja, é uma condição de ser, entende? E sendo, temos capacidade para brilhar em boas obras em um mundo em trevas. Lutero vai dizer que brilhar é o verdadeiro ofício da igreja, ou da doutrina. Ou seja, a fé da igreja em Cristo precisa ser materializada, precisa ser exteriorizada em boas obras, para que o mundo vendo, o nome de Deus seja glorificado. Não menos absurdo do que sal sem sabor e luz sem capacidade para iluminar é um cristianismo que não tem a capacidade de ação e transformação do mundo através do Evangelho. Isso é desprezado e acaba sendo pisado pelos homens, como o próprio texto nos mostra. O quanto o cristianismo ele é criticado e muitas vezes com razão. O quanto é pisado pelos homens, porque, afinal de contas, muitas vezes o que é apresentado não serve de nada e acaba se tornando apenas mais um grupo religioso trancado dentro de suas doutrinas, sem relevância para o mundo fora de sua caixa. Palavras não acompanhadas de atitudes são como o sal que se tornou inútil ou como a luz colocada debaixo de um alqueire. Uma marca da igreja e de todos os discípulos de Cristo é que eles não são apenas resgatados, mas resgatadores. Não apenas libertos, mas libertadores. Não apenas remidos, mas remidores. Não estão apenas salvos, mas são salvadores. Não por si mesmo, é claro, mas na medida que Cristo vive neles. Ou seja, a igreja e os discípulos de Cristo são agentes de transformação do mundo. Pelo contrário, é tudo menos discípulos de Cristo, porque perde a razão de ser, a sua essência. Meu desejo, minha oração é que sejamos sal e luz, para que onde nós estivermos inseridos, o meio não continue a mesma coisa, da mesma forma, que nós possamos causar mudanças. Para alguns com os olhos mais sensíveis e os paladares também, digamos assim, nós, de certa forma, vamos incomodar. Mas, para outros, nós conseguiremos causar mudanças
consideráveis para a glória de Deus, por meio do que nós somos e do que nós podemos fazer. A igreja, ou seja, nós que já fomos perdoados pelo Senhor Jesus, representa o corpo de Cristo na terra. Logo, temos que permitir que Cristo viva em nós. Temos que buscar crescer na santificação através do estudo bíblico diário e da oração. Isso significa fazer as obras que ele fez: evangelizar, anunciar a salvação pela graça, por meio da fé, como ele mesmo ordenou em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No tempo presente, a nossa igreja está sendo sal da terra e luz do mundo também através dos pequenos grupos multiplicadores, os PGMs. Que oportunidade maravilhosa estamos tendo para evangelizar, discipular nossos vizinhos, amigos, parentes e todos aqueles que querem sair das trevas, que querem aprender mais sobre Jesus, nosso Salvador. Que Deus nos abençoe e renove as nossas forças nesse ministério tão abençoador. Amém. Olá, meus queridos irmãos que estão nos acompanhando através dessa mensagem transmitida pelo YouTube. Bom, eu gostaria de refletir com vocês acerca do papel da igreja em meio a este mundo. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, em tempos de angústia, de dores, onde os sinais da vinda de Jesus a cada dia estão mais visíveis, estão se desenvolvendo bem diante dos nossos olhos, com essas pestes, mortandades que têm assolado o mundo. Mas qual é o papel da igreja em meio a tudo isso? Eu e você, meu querido irmão, nós temos que ser sal e luz em meio a este mundo tenebroso. Nós devemos fazer o que Jesus nos ordenou ali em Mateus 5, de 13 a 15. Sermos sal e sermos luz. Nós não podemos nos associar com este mundo, porque como diz lá em Tiago 4,4, que diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, quando nós nos aliamos a este mundo, nós estamos em desobediência a Deus, em desobediência a tudo que Jesus veio para nos trazer como mensagem. Por isso, nós devemos cumprir com as ordenanças de Jesus e nós devemos iluminar o caminho que é Jesus, para que as pessoas que estão neste mundo, elas consigam perceber o quanto elas estão em desobediência a Deus e assim elas possam se voltar a Jesus Cristo. E por isso eu quero te deixar um desafio nessa noite. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, corra e venha fazer parte de um pequeno grupo. E assim você vai poder falar essa mensagem para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares que estão sofrendo em meio a este mundo. E desta forma, nós vamos cumprir com as ordenanças de Jesus, que é sermos sal e luz em meio a este mundo. Não deixe para amanhã. Venha fazer hoje parte de um pequeno grupo. Eu conto com você. Fique com Deus. Amém. Diante de tudo isso, eu quero convidar você à segunda parte do nosso encontro, né? Porque você precisa ir além do assistir. Vamos participar de um pequeno grupo online e vamos fazer isso agora, né?
Se você não estiver participando de um PIGM durante a semana, seria muito bom ter você aqui com a gente. Então eu vou pedir para você ir lá na descrição desse vídeo agora e você verá dois grupos que você vai poder participar. O PIGM Levitas, né, onde o líder é o diácono Gilberto, e o PIGM Discipulai, que o líder é o Moisés Isidoro, que é esse que vos fala. Aí você me pergunta, Moisés, eu não sei qual PIGM entrar, né? Qual critério usar? Por isso eu vou te dar 4 critérios no mínimo, né? Primeiro é o critério do convite, né? Se alguém, nenhum dos líderes ou alguém que participa do pequeno grupo te convidou, participe desse pequeno grupo, tá? O segundo critério é a afinidade. Caso você conheça um dos líderes ou alguns integrantes de algum desses grupos, eu recomendo também que participe desse grupo, tá? O terceiro critério é uma afinidade, né, pelo perfil do próprio líder, né? Perceba a idade de cada um, as características, né? E mesmo que você não os conheça, participe, tá? E o quarto critério é você usar os seus parâmetros, né? Lembrando que esses critérios têm o propósito de colocar você em um pequeno grupo que mais te agrade, né? Que esteja dentro da sua realidade. Então fique livre para você escolher o melhor grupo, né? Usando também os seus parâmetros de escolha. Tá bom? Então é isso, né? Caso você seja da nossa igreja, ou caso você esteja afastado, ou até mesmo não esteja participando de nenhuma igreja, você será muito bem-vindo aqui. Então, vai lá na descrição agora do vídeo, clica lá no link para participar de um pequeno grupo online que eu e o Gilberto estaremos esperando você. Me despeço de você, né, que não vai poder participar por algum motivo e digo um até mais, né? Um até mais para você que logo estará comigo lá ou com o Gilberto num pequeno grupo online, tá bom? Então é isso. Esse foi o nosso encontro da semana. Fique com Deus, fique na paz.